Enoque nasceu em uma época onde o mundo ainda sentia os ecos da criação. A Terra era jovem, cheia de beleza e mistérios, mas a humanidade começava a se afastar do Criador. As gerações que vieram após Adão e Eva se multiplicaram e espalharam-se por toda a Terra. No entanto, com o passar do tempo, o coração dos homens foi se endurecendo. A violência, a injustiça e o egoísmo começaram a dominar os povos. Cada geração parecia esquecer um pouco mais da presença de Deus e o mundo se tornava cada vez mais sombrio. Foi nesse cenário que Enoque nasceu, descendente direto de Sete, o terceiro filho de Adão. Desde criança, Enoque demonstrava uma curiosidade diferente, um desejo de entender mais sobre o Criador. Ele fazia perguntas que os outros evitavam. Olhava para o céu, com olhos de quem procurava respostas além do que os olhos podiam ver. Enquanto as crianças ao seu redor brincavam e corriam, Enoque muitas vezes ficava em silêncio, observando a natureza. Ele sentia que havia algo mais, algo invisível que sustentava o mundo. As árvores que balançavam com o vento, as estrelas que brilhavam no céu, o canto dos pássaros, tudo parecia sussurrar sobre um Criador invisível, mas presente. Enoque cresceu ouvindo as histórias sobre o Jardim do Éden e como seus antepassados tinham caminhado com Deus. Essas histórias despertavam nele um desejo profundo de conhecer aquele Deus que parecia tão distante da geração em que vivia. Mesmo jovem, ele sentia que havia algo de errado com o mundo ao seu redor. As pessoas se preocupavam mais com seus prazeres e conquistas do que com a vontade de Deus. Mas Enoque não se conformava com essa realidade. Com o passar dos anos, Enoque começou a buscar a Deus de forma mais profunda. Ele passava horas em oração e reflexão, muitas vezes sozinho, longe das distrações da vida cotidiana. Cada dia ele sentia que essa busca o aproximava do Criador. Enoque percebeu que o caminho para Deus não estava em grandes feitos ou sacrifícios, mas em um coração disposto a ouvir e obedecer. Ele aprendeu a ouvir a voz suave de Deus em meio ao silêncio e a reconhecer sua presença nas pequenas coisas do dia a dia. Essa proximidade com Deus transformava Enoque por dentro. Seu olhar era diferente. Sua postura transmitia paz e sabedoria, e as pessoas ao seu redor percebiam isso. Alguns o admiravam, outros o achavam estranho, mas ninguém conseguia ignorar a presença de algo especial nele. À medida que envelhecia, Enoque entendia que sua missão era maior do que ele imaginava. Deus não o chamava apenas para viver em santidade, mas para ser um exemplo para os outros. Enoque começou a compartilhar o que aprendia com Deus. Ele falava sobre a importância de buscar o Criador e viver de acordo com sua vontade. Suas palavras eram firmes, mas cheias de amor e verdade. Ele alertava o povo sobre os perigos de se afastar de Deus e os convidava a voltar para o caminho certo. Mas a maioria das pessoas não dava ouvidos. Elas estavam tão envolvidas com os prazeres da vida e com as preocupações do dia a dia que não percebiam o quão longe estavam de Deus. Mesmo assim, Enoque não desistia. Ele sabia que sua missão era plantar sementes, mesmo que poucos as aceitassem. Seu coração ardia de amor por Deus e pelas pessoas. Ele desejava que todos experimentassem a comunhão que ele sentia. No entanto, o mundo continuava a seguir seu caminho de corrupção. Os homens se tornavam cada vez mais violentos e o mal se espalhava como uma sombra. Mas Enoque permanecia firme, andando com Deus todos os dias, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Essa fidelidade e dedicação fizeram com que Enoque se destacasse entre os homens de sua época. Sua vida era diferente. Seu coração estava sempre voltado para o Criador, e sua comunhão com Deus se tornava cada vez mais profunda. Foi então que algo extraordinário começou a acontecer. Deus começou a revelar a Enoque mistérios que nenhum outro homem conhecia. Ele recebeu visões e revelações sobre o futuro, sobre o julgamento que viria sobre a terra e sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade. As visões eram tão intensas que muitas vezes Enoque se sentia como se estivesse vivendo em duas realidades, uma aqui na terra e outra na presença de Deus. Ele viu o destino daqueles que rejeitavam a Deus e também o prêmio reservado para os justos.
Essas revelações enchiam o coração de Enoque com um senso de urgência. Ele sabia que precisava compartilhar essas mensagens, mesmo que as pessoas não quisessem ouvir. Movido por esse chamado divino, Enoque continuou a proclamar a verdade, sabendo que estava cumprindo a vontade do Criador. Enoque viveu assim por 365 anos, caminhando lado a lado com Deus em comunhão perfeita. Sua vida foi um testemunho vivo de que é possível viver em proximidade com o Criador, mesmo em um mundo corrompido pelo pecado. Mas então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Em um dia comum, enquanto Enoque buscava a Deus como fazia todos os dias, ele simplesmente desapareceu. As pessoas procuraram por ele, mas não o encontraram. Ele não deixou vestígios. Deus o tomou para si, levando-o diretamente para sua presença sem passar pela morte. Essa foi a recompensa para aquele que viveu em total entrega e comunhão com Deus. A história de Enoque continua a ecoar através dos tempos como um lembrete poderoso de que andar com Deus é uma escolha diária, um compromisso constante de buscar sua vontade em tudo. Ele nos ensina que não importa o quão corrupto o mundo ao nosso redor possa estar, é possível viver uma vida que agrada a Deus. Seu exemplo nos convida a seguir esse caminho de fé e obediência, lembrando-nos de que o maior tesouro está em viver em comunhão com o Criador. Andar com Deus não é sobre grandes gestos ou feitos impressionantes, mas sobre um coração disposto a ouvir, obedecer e se render à vontade divina. Essa é a verdadeira jornada de fé que nos leva para perto do céu. O mundo em que Enoque vivia estava mudando rapidamente. O brilho da criação ainda era visível na natureza, mas os corações dos homens estavam cada vez mais distantes de Deus. O pecado que começou com a desobediência de Adão e Eva se espalhava como uma sombra, corrompendo tudo o que tocava. Os descendentes de Caim, que havia derramado o sangue de seu irmão Abel, construíam cidades e criavam riquezas, mas também espalhavam violência e orgulho. As pessoas viviam para si mesmas, buscando prazer e poder, esquecendo-se de que a verdadeira vida vinha de estar em comunhão com o Criador. Os homens se tornaram escravos de seus desejos e se afastaram do caminho que Deus havia planejado para eles. Enoque observava tudo isso com tristeza. Ele via como as pessoas se entregavam a prazeres passageiros e ignoravam os sinais de advertência que Deus enviava. A injustiça crescia, os fracos eram oprimidos e os corações se endureciam cada vez mais. O mal não era apenas externo, ele havia enraizado no coração dos homens, fazendo com que eles buscassem satisfazer seus próprios desejos, sem se importar com as consequências. O egoísmo tomava conta das famílias e comunidades, e a ganância levava os homens a se destruírem uns aos outros. Os valores que um dia sustentaram a humanidade estavam se perdendo, e o amor ao Criador era apenas uma lembrança distante para a maioria. Mesmo em meio a essa escuridão, Enoque se recusava a seguir o caminho da multidão. Ele sabia que viver de acordo com os valores de Deus era difícil, mas também sabia que era o único caminho verdadeiro. Enquanto muitos escolhiam o caminho fácil do pecado, Enoque escolheu o caminho da obediência e da busca sincera por Deus. Ele passava horas em oração e meditação, buscando entender o coração do Criador. Sua comunhão com Deus não era superficial. Ele não se contentava com palavras vazias ou rituais sem sentido. Enoque queria conhecer a Deus profundamente, entender seus caminhos e viver de acordo com sua vontade. Essa busca o transformava dia após dia, moldando seu caráter e fortalecendo sua fé. À medida que Enoque caminhava com Deus, ele começou a perceber algo que poucos conseguiam enxergar. O mundo ao seu redor não era apenas físico. Havia uma realidade espiritual invisível aos olhos humanos, mas que governava tudo. Enoque via que o verdadeiro conflito não era entre os homens, mas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Ele entendia que o coração do homem era o campo de batalha onde esse conflito acontecia todos os dias. O pecado tentava dominar, mas aqueles que escolhiam caminhar com Deus recebiam força para resistir. Essa compreensão profunda dava a Enoque uma visão diferente da vida. Enquanto os outros viviam para o presente, Enoque vivia com os olhos fixos na eternidade.
Mas essa visão também trouxe um peso para o coração de Enoque. Ele sabia que Deus era justo e que não permitiria que o mal continuasse para sempre. O Criador era paciente, mas sua justiça se manifestaria no tempo certo. Enoque sentia que o julgamento de Deus estava se aproximando, e isso o preocupava. Ele não queria que as pessoas perecessem, ele desejava que todos voltassem para Deus antes que fosse tarde demais. Por isso, Enoque começou a alertar o povo. Ele falava sobre a necessidade de arrependimento e sobre o perigo de continuar vivendo longe de Deus. Suas palavras eram firmes, mas cheias de amor e compaixão. Ele queria que as pessoas entendessem que Deus estava dando a elas uma oportunidade de mudar seus caminhos. No entanto, a maioria das pessoas ignorava suas advertências. Elas zombavam de Enoque, achando que ele era apenas um homem excêntrico que falava sobre coisas que ninguém podia ver. Elas estavam tão envolvidas em suas vidas e prazeres que não tinham tempo para ouvir as palavras de um homem que andava com Deus. Mas Enoque não desanimava. Ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus e que, mesmo que poucos o ouvissem, sua missão era plantar sementes. Enoque entendia que o coração humano é terreno difícil, mas acreditava que no tempo certo essas sementes poderiam brotar e dar frutos. Enquanto Enoque continuava sua jornada de fé, Deus começou a revelar ainda mais segredos a ele. Enoque recebia visões sobre o futuro, sobre o plano de Deus para a humanidade e sobre o destino daqueles que escolhessem viver longe do Criador. Essas visões não eram fáceis de carregar. Elas traziam um peso ao coração de Enoque, pois ele via não apenas o julgamento, mas também o sofrimento que viria sobre a terra. Ele compreendia que o mundo estava caminhando para um momento de ruptura, onde Deus interviria para restaurar a justiça. Mas, ao mesmo tempo, Enoque também via a esperança. Ele entendia que, mesmo no meio do caos, Deus sempre preservaria um remanescente fiel. Essa visão o motivava a continuar em sua missão, mesmo quando tudo parecia em vão. Com o passar dos anos, a reputação de Enoque crescia. As pessoas falavam sobre ele, algumas com admiração, outras com desconfiança. Havia algo nele que ninguém conseguia explicar. Enoque era um homem como qualquer outro, mas sua postura, seu olhar e sua calma transmitiam uma paz que ia além da compreensão humana. Ele não buscava reconhecimento ou poder. Sua única preocupação era viver em sintonia com Deus e cumprir a missão que havia recebido. Essa dedicação fez com que Enoque se tornasse um farol em meio à escuridão, uma luz que apontava para o caminho certo, mesmo quando poucos estavam dispostos a segui-lo. Foi nesse contexto que Enoque começou a trilhar um caminho ainda mais profundo com Deus. Sua busca já não era apenas por conhecimento, mas por comunhão. Ele queria estar tão próximo de Deus que nada neste mundo pudesse separá-lo do Criador. E Deus, vendo o coração sincero de Enoque, começou a atraí-lo para mais perto a cada dia. Enoque sentia que estava sendo conduzido para algo extraordinário. Ele já não vivia apenas neste mundo, seu coração e sua mente estavam constantemente voltados para as coisas do alto. Essa jornada de entrega e obediência moldou Enoque de uma maneira que poucos podiam entender. Ele aprendeu que caminhar com Deus não é sobre perfeição, mas sobre rendição, sobre confiar e seguir mesmo quando o caminho é difícil. Enoque não apenas falava com Deus. Ele ouvia, entendia e obedecia. Sua fé não era teórica, mas prática, moldada nas pequenas escolhas do dia a dia. Cada passo que ele dava era um testemunho de sua confiança no Criador. E essa comunhão profunda fez com que Enoque se tornasse diferente dos homens de sua época. Enquanto os outros viviam para o presente, Enoque caminhava em direção ao eterno. O mundo ao seu redor não compreendia essa realidade. Mas Enoque sabia que estava no caminho certo. Ele entendia que a verdadeira vida não estava nas riquezas ou conquistas deste mundo, mas em viver em harmonia com o Criador. Essa certeza preenchia seu coração de paz e propósito. A jornada de Enoque estava apenas começando, mas ele já sentia que algo grandioso o aguardava. Cada dia era uma oportunidade de se aproximar ainda mais de Deus, e Enoque estava disposto a seguir esse caminho até o fim, independentemente do que isso custasse. Ele sabia que andar com Deus era a maior recompensa que alguém poderia ter,
e essa convicção o impulsionava a continuar, passo a passo, rumo ao mistério que aguardava seu coração. Enoque caminhava com Deus de forma tão intensa que, com o passar do tempo, começou a receber visões e revelações que nenhum outro homem havia experimentado. Ele foi conduzido para além dos limites do que os olhos humanos podiam ver. Em suas orações silenciosas e momentos de reflexão, Enoque começou a perceber que Deus estava lhe mostrando segredos do universo, verdades profundas que estavam ocultas dos homens. Essas visões não eram sonhos comuns. Elas eram tão vívidas e reais que Enoque sentia como se estivesse sendo levado para outra dimensão. Ele via o céu se abrir diante dele e anjos lhe mostravam mistérios sobre o passado, o presente e o futuro. Deus permitiu que Enoque enxergasse o destino da humanidade, os planos divinos e o julgamento que viria sobre aqueles que rejeitassem o caminho da verdade. Enoque viu que o mundo não continuaria para sempre da forma como estava. O mal não prevaleceria para sempre, e Deus, em sua justiça, traria um dia de acerto de contas. Ele viu que haveria um julgamento onde os ímpios seriam punidos e os justos seriam recompensados. Essas visões pesavam sobre o coração de Enoque. Ele sabia que o tempo de arrependimento estava se esgotando, mas o coração dos homens estava endurecido. Eles preferiam seguir seus próprios caminhos e ignorar os sinais que Deus enviava. Mesmo assim, Enoque não desistia. Ele continuava alertando as pessoas, falando sobre o que havia visto e conclamando todos a voltarem para Deus antes que fosse tarde demais. Ele sabia que sua missão era proclamar a verdade, mesmo que poucos a ouvissem. Foi durante esse período que Deus concedeu a Enoque uma bênção especial, o nascimento de seu filho Matusalém. O nome de Matusalém carregava um significado profético. Muitos estudiosos acreditam que o nome de Matusalém pode ser traduzido como "quando ele morrer, virá o julgamento" ou "sua morte trará o fim". Essa interpretação está ligada ao fato de que, pouco tempo depois da morte de Matusalém, o dilúvio veio e destruiu a terra. O nascimento de Matusalém trouxe alegria ao coração de Enoque, mas também veio com um peso de responsabilidade. Ele sabia que o tempo estava correndo, e o nascimento de seu filho era um lembrete de que o julgamento de Deus estava se aproximando. Enoque dedicou-se a criar Matusalém nos caminhos do Senhor. Ele ensinou seu filho a temer a Deus, a viver com retidão e a buscar a verdade. Matusalém cresceu ouvindo as histórias sobre o Criador, aprendendo com o exemplo de seu pai que viver em comunhão com Deus era a maior riqueza que alguém poderia ter. Enoque não apenas falava sobre Deus, ele vivia o que pregava. Sua vida era um reflexo do que significava andar com Deus. E Matusalém cresceu vendo isso dia após dia. O impacto da vida de Enoque não se limitava a Matusalém. Ele influenciou gerações futuras, preparando o caminho para que sua linhagem continuasse a cumprir os planos de Deus. Essa linhagem levaria eventualmente ao nascimento de Noé, aquele que encontraria graça aos olhos de Deus e salvaria a humanidade da destruição total. À medida que Matusalém crescia, Enoque continuava sua jornada de comunhão com Deus. Sua caminhada com o Criador se tornava mais profunda e intensa a cada dia. Enoque já não vivia para este mundo. Seu coração estava constantemente voltado para o céu, e ele sentia que algo extraordinário estava para acontecer. O relacionamento de Enoque com Deus era tão íntimo que ele começou a perceber que o Criador estava preparando algo especial para ele. Era como se a terra já não pudesse conter tamanha proximidade entre Enoque e Deus. Seu espírito estava tão conectado ao Eterno que ele já não se encaixava neste mundo corrompido pelo pecado. Enquanto Enoque continuava a viver em comunhão com Deus, ele recebia mais revelações sobre o destino da humanidade. Ele viu que, apesar da corrupção que dominava o mundo, Deus sempre preservaria um remanescente fiel. Ele viu que a linhagem de Sete, da qual ele fazia parte, continuaria sendo usada por Deus para cumprir seus planos. Enoque sabia que seu filho Matusalém e seu neto Lameque também teriam papéis importantes no plano divino. Enoque transmitiu esses ensinamentos à sua família, preparando-os para os desafios que viriam. Ele ensinava que o caminho da justiça era difícil, mas que aqueles que permanecessem fiéis seriam recompensados. O tempo passava
e Matusalém crescia sob a orientação de Enoque. Com o passar dos anos, Matusalém se tornou um homem sábio e temente a Deus. Ele viveu por 969 anos, tornando-se o homem mais longevo da história da humanidade. Durante esse período, ele continuou os ensinamentos de seu pai, mantendo viva a chama da fé em sua família. Lameque, filho de Matusalém e neto de Enoque, também foi criado com os valores que Enoque havia plantado em seu coração. Lameque seria o pai de Noé, aquele que encontraria graça diante de Deus e seria escolhido para construir a arca que salvaria a humanidade do dilúvio. Enoque, mesmo sabendo que seu tempo na terra estava chegando ao fim, não diminuiu sua dedicação a Deus. Pelo contrário, sua comunhão com o Criador se intensificava a cada dia. Ele vivia como se já pertencesse ao céu, e sua presença era um testemunho vivo da bondade e fidelidade de Deus. As pessoas ao seu redor sentiam algo diferente em Enoque. Sua paz, sua sabedoria e sua humildade eram evidências da presença de Deus em sua vida. Ele não precisava falar muito, sua vida era uma mensagem silenciosa que apontava para o Criador. Então, em um dia comum, algo extraordinário aconteceu. Enoque simplesmente desapareceu. As pessoas procuraram por ele em todos os lugares, mas não o encontraram. Ele havia sido levado por Deus, arrebatado para estar na presença do Criador sem passar pela morte. Gênesis 5, 24 diz: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Esse evento foi tão incompreensível para aqueles que muitos ficaram perplexos. Eles sabiam que Enoque era diferente, mas nunca imaginaram que Deus o levaria para si de uma forma tão misteriosa. O desaparecimento de Enoque deixou uma marca profunda naqueles que o conheciam. Sua vida foi um testemunho de que andar com Deus não é apenas uma escolha, mas uma jornada que pode transformar o destino de uma pessoa para a eternidade. Enoque viveu uma vida de comunhão tão intensa com Deus que ultrapassou os limites do que é humano. Ele nos mostrou que a verdadeira vida não está nos prazeres passageiros deste mundo, mas em buscar e permanecer na presença do Criador. O legado de Enoque continuou através de sua linhagem. Seu filho Matusalém e seu neto Lameque mantiveram viva a fé, e seu bisneto Noé foi aquele que encontrou graça aos olhos de Deus em um tempo de extrema corrupção. A vida de Enoque é um convite para todos que desejam viver em comunhão com Deus. Ela nos ensina que é possível caminhar com o Criador em meio a um mundo corrompido e que essa jornada leva a um destino que está além da compreensão humana. Enoque nos lembra que, ao escolhermos andar com Deus, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas também deixamos um legado que pode impactar gerações. Andar com Deus é uma jornada de fé, entrega e obediência. E Enoque é o exemplo vivo de que essa jornada nos conduz a um destino eterno. Enoque viveu uma vida tão próxima de Deus que sua jornada não terminou como a de qualquer outro homem. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque continuou a andar com Deus por 300 anos. Nesse tempo, ele se aprofundou ainda mais na presença do Criador e recebeu visões que revelavam mistérios sobre o futuro da humanidade. Enoque viu que o coração dos homens continuava a se afastar de Deus e que a corrupção e a violência estavam se espalhando rapidamente. Mesmo assim, ele também viu que Deus, em sua infinita misericórdia, ainda dava tempo para que as pessoas se arrependessem. Mas o tempo era curto e o julgamento de Deus estava se aproximando. Enoque sabia que o dilúvio viria, mas também sabia que Deus preservaria um remanescente fiel para continuar sua obra. Foi nesse contexto que Deus revelou a Enoque que sua descendência seria crucial para os planos divinos. Ele viu que, através de sua linhagem, Deus traria salvação para a humanidade. O neto de Enoque, Lameque, seria o pai de Noé, aquele que construiria a arca e preservaria a vida durante o dilúvio. Essa revelação encheu o coração de Enoque com um misto de alegria e responsabilidade. Ele sabia que precisava preparar sua família para o que estava por vir. Enoque dedicou-se a ensinar Matusalém, Lameque e os outros membros de sua família a viverem com temor e obediência a Deus.
Ele os alertava constantemente sobre a importância de se manterem fiéis em meio a um mundo corrompido. Enquanto os anos passavam, Enoque continuava a receber visões. Deus lhe mostrou o destino dos ímpios e o juízo que viria sobre a terra. Ele viu que os anjos caídos, que haviam se rebelado contra Deus, seriam julgados e que os homens que seguissem o caminho do mal também enfrentariam o julgamento divino. Mas Enoque também viu a promessa de redenção e esperança. Ele entendeu que Deus nunca abandonaria os justos e que sempre haveria um caminho para aqueles que escolhessem seguir a vontade do Criador. Essas visões davam força a Enoque para continuar sua jornada, mesmo quando o mundo ao seu redor se tornava cada vez mais sombrio. À medida que Enoque continuava a viver em comunhão com Deus, sua conexão com o Criador se tornava tão profunda que ele já não pertencia completamente a este mundo. As pessoas ao seu redor percebiam que Enoque era diferente. Sua presença trazia paz e reverência. Ele era um homem que andava entre os homens, mas cujo coração já estava voltado para o céu. O tempo que Enoque passava em oração e meditação o transformava cada vez mais. Ele entendia os segredos de Deus, e sua vida era um reflexo da presença divina. Enoque já não se preocupava com as coisas deste mundo. Sua alma ansiava pela presença de Deus, e ele sentia que o momento de sua jornada chegar ao fim estava próximo. Então, em um dia comum, algo extraordinário aconteceu. Enoque simplesmente desapareceu. As pessoas o procuraram em todos os lugares, mas ele não foi encontrado. Ele havia sido levado por Deus, arrebatado para estar na presença do Criador sem passar pela morte. Gênesis 5, 24 diz: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Esse acontecimento foi um mistério para aqueles que ficaram. Eles não conseguiam entender como alguém poderia desaparecer dessa forma, mas aqueles que conheciam Enoque sabiam que ele havia sido levado por Deus como uma recompensa por sua fidelidade. A vida de Enoque não terminou como a dos outros homens, porque ele viveu de uma maneira que transcendeu o comum. Sua jornada de fé e obediência foi tão profunda que Deus o chamou para estar com ele sem que experimentasse a morte. Esse evento único deixou uma marca eterna na história da humanidade. Enoque se tornou um símbolo de esperança e um testemunho vivo de que é possível viver em comunhão tão profunda com Deus que as barreiras entre o céu e a terra desaparecem. Sua história passou a ser contada de geração em geração, inspirando aqueles que buscavam seguir o caminho da justiça. O impacto da vida de Enoque não ficou apenas em seu desaparecimento. Seu legado continuou através de sua descendência. Matusalém, seu filho, viveu mais do que qualquer outro homem, alcançando 969 anos de vida. Ele manteve viva a chama da fé e passou os ensinamentos de seu pai para as gerações seguintes. Lameque, neto de Enoque, também recebeu essa herança de fé e temor a Deus. E foi através de Lameque que nasceu Noé, aquele que Deus escolheu para preservar a vida durante o dilúvio. Noé cresceu ouvindo as histórias sobre Enoque e aprendeu a importância de andar com Deus. Esse legado de fé moldou o coração de Noé e o preparou para a missão que Deus tinha para ele. Quando o dilúvio finalmente chegou, apenas Noé e sua família foram poupados. Eles entraram na arca que Deus ordenou que Noé construísse e foram salvos da destruição que caiu sobre a terra. Esse ato de salvação foi uma continuação do plano que Deus havia revelado a Enoque séculos antes. A fidelidade de Enoque não apenas impactou sua própria vida, mas também garantiu que a linhagem dos justos fosse preservada. O exemplo de Enoque continuou a ecoar através das gerações, lembrando a todos que andar com Deus é uma escolha que pode mudar não apenas o destino de uma pessoa, mas também o destino de toda a humanidade. Mas a história de Enoque não terminou com seu desaparecimento. O autor da carta aos Hebreus mencionou Enoque como um exemplo de fé. Hebreus 11, 5 diz: "Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus." Esse testemunho continua a inspirar pessoas em todo o mundo até hoje. A vida de Enoque nos ensina que andar com Deus não é uma jornada fácil, mas é uma jornada que vale a pena.
É uma jornada que exige entrega, fé e obediência, mas que nos conduz a um destino eterno. A história de Enoque é um convite para todos que desejam viver de forma diferente em um mundo corrompido pelo pecado. Ela nos lembra que é possível andar com Deus mesmo quando tudo ao nosso redor nos afasta dele. Enoque escolheu um caminho que poucos estavam dispostos a seguir, mas essa escolha o levou para a presença eterna do Criador. Essa jornada de fé nos mostra que o verdadeiro propósito da vida não está nas riquezas ou nas conquistas humanas, mas em viver em comunhão com Deus. Quando escolhemos andar com Deus, assim como Enoque, nos conectamos com algo muito maior do que nós mesmos, algo eterno, puro e cheio de mistérios. O legado de Enoque continua a ecoar como um lembrete de que Deus ainda busca aqueles que desejam andar com Ele. Assim como Enoque, cada um de nós é chamado para viver em comunhão com o Criador. E embora possamos não saber o que nos espera no final dessa jornada, Enoque nos mostrou que aqueles que escolhem andar com Deus nunca caminham sozinhos. Eles são guiados por uma mão invisível que os conduz para além das fronteiras deste mundo. Que a história de Enoque inspire todos nós a buscar essa caminhada diária com Deus, sabendo que a verdadeira recompensa está em viver na presença do Criador por toda a eternidade.